Boa tarde, senhores. Me chamo Matheus e hoje vamos fazer uma releitura do livro Fora de Série, de Malcolm Gladwell. Esse livro demonstra casos de sucesso. A gente vai dar ênfase no capítulo 8, que tem como tema arrozais e testes de matemática. Então, o livro mostra como a cultura do arroz, uma cultura milenar, desenvolveu-se na China, expandiu para outros países do Oriente, como Coreia, Taiwan, Singapura, Japão. Há um vídeo que também tem como foco descobrir como os japoneses, os asiáticos em geral, os chineses, têm uma tendência nata em ter facilidade em aprender matemática. No entanto, a gente vai começar o capítulo do livro com uma frase bastante marcante, em que os risicultores falavam durante 360 dias do ano, em meio ao calor e à umidade. Eles começaram a falar com as suas famílias, dizendo que ninguém que em 360 dias do ano acorde antes do amanhecer deixa de enriquecer a sua família. Isso demonstra como esse povo é dedicado, esforçado, tem paciência e persistência nos seus objetivos. Atualmente, no centro industrial da China, nas proximidades do rio Pérola, o que encontramos é apenas uma camada compactada de fumaça e neblina, rodovias, plantações para exportações. Que a gente voltasse um pouquinho ao tempo, uma geração anterior, o que a gente encontraria eram grandes e baixas plantações de arrozais. Senhores, não se enganem, uma plantação de arrozais depende de um cuidado extraordinário, depende de uma camada superficial de argila, junto com o lama, e aproveitado os mínimos espaços para a plantação do arroz. O arrozal é o que gira o mundo naquele período. Arrozal é vida, e ele faz parte da vida do povo oriental. Para explicar o porquê dos asiáticos serem superiores em matemática, o autor Gladwell, ele explora o legado da China e de outros países asiáticos. Então, o autor, ele apresenta uma lista de números, entre eles estão 4, 8, 5, 3, 9, 7 e 6. E em seguida, ele pede para que o leitor memorize nessa sequência esses números e em seguida começa a falar em voz alta. O que ele nos mostra com isso é que aproximadamente 50% das pessoas que são nativas da língua inglesa, elas não conseguem memorizar nessa sequência. Já em contrapartida, os chineses, eles conseguem com muita facilidade fazer essa memorização. Então, o que podemos perceber com isso é que as pessoas conseguem memorizar informações dentro de um intervalo de 2 minutos. Já os números da língua chinesa são muito mais curtos. Quais são os fatores que levam uma pessoa a se destacar no meio da multidão? Apenas o talento e o esforço são suficientes? O meio que elas vivem exerce alguma influência? E o QI é um bom indicador de sucesso na sua vida profissional? Então, no livro Outlier, do autor Malcolm Gladwell, ele afirma e elabora uma extensa pesquisa destinada a comprovar que são inúmeras as variáveis que levam uma pessoa ao topo. Os indivíduos fora de série, como Mozart, Bill Gates ou os britânicos da banda The Beatles, além de terem praticado suas habilidades por uma quantidade de tempo extraordinária, mais de 10.000 horas, se beneficiarem de oportunidades disponíveis, vantagens ocultas e heranças culturais. Em verdade, a habilidade dos asiáticos para a matemática se manifesta de forma transparente
em 2 pontos. Primeiro, nos provérbios chineses, baseado no trabalho duro como fator determinante para recompensas, ao contrário, por exemplo, dos provérbios russos baseados em fatalismo e pessimismo próprios de um sistema feudal opressor. Para ilustrar ainda mais esse legado cultural, ele apresenta provérbio russo e chinês, enquanto um típico provérbio russo fala exatamente: se Deus não prover, a terra não proverá. Mas o provérbio chinês já diz: no inverno o homem é preguiçoso e morre de frio. Se um homem trabalhar duro, a terra não será preguiçosa, e ninguém que acorde antes do sol nascer 360 dias no ano folha em tornar sua família rica. Ele conclui dizendo que o legado cultural e a crença de que o trabalho duro, o planejamento inteligente e a autoconfiança ou cooperação de um grupo trará recompensa, que é também responsável pela excedência matemática. Ele sustenta seu argumento através da pesquisa realizada por Ernie Boyle. Este pesquisador educacional descobriu uma direta correlação entre países em que estudantes estavam dispostos a responder questões tediosas e cansativas em testes de matemática, usados para comparar o nível educacional dos países diversos. Quais foram os países que foram melhor nesses testes? O país Singapura, Coreia do Sul, China, Taiwan, Hong Kong e Japão. Boa tarde, meu nome é Paula. Vou dar continuidade ao nosso assunto. Então, eu vou falar um pouco sobre a incrível dimensão dos arrozais, né? Que a dimensão de um arrozal ela é proporcional ao tamanho das famílias que ali vivem, dependendo muito se for pequeno ou grande. Alguns hectares, lá eles chamam de ha, são do tamanho de um quarto de hotel, e outros são do tamanho de uma fazenda convencional. Então, dependendo muito, como eu falei, da quantidade de pessoas. Falar também um pouco sobre o uso e o não uso de máquinas, tanto no Ocidente quanto no Japão, né? E no Ocidente, o uso de máquinas é frequente. E a colheita nos arrozais são feitos com eficiência, né? Substituindo a mão de obra, né? Que são as pessoas ali que antes trabalhavam, pelas máquinas, que já não precisam de muitas pessoas, apenas um, se for qualificado, vai trabalhar nessas máquinas. Então, eles cultivam mais terra com menos esforço. Já no Japão e na China, que é no Oriente, é tudo feito manualmente, né? Até porque os agricultores eles não dispunham de dinheiro para máquinas ou terras. Eles melhoravam suas práticas, tornando-se mais inteligentes, gerenciando seu tempo com mais eficiência. Os risicultores eles possuem habilidades, tipo como arrancar as ervas daninhas, com mais cuidado, observar o nível da água, porque o nível tem que ser um nível bem adequado para a maneira como eles plantam. E eles têm mais persistência. Na hora de plantar, é calculado por milímetros. E, segundo na constatação de que em qualquer universidade você verá que os estudantes de origem asiática passam muito mais tempo na biblioteca do que em seus pares de origem não asiáticas. Bem, eu vou citar uma frase agora muito conhecida: dar duro é o que as pessoas bem-sucedidas fazem, e a virtude da cultura formada pela labuta nos arrozais foi proporcionar aos camponeses uma forma de encontrar significados em meio a toda aquela diversidade e pobreza. Marcos Glaudio passa para uma discussão sobre o efeito do cultivo de arroz no sul da China teve no legado cultural do país. Em razão do cultivo de arroz ser uma habilidade aprendida e a safra pode ser melhorada com diligência,
e trabalho duro. Historicamente, as pessoas que cultivavam muito mais do que qualquer outro tipo de agricultor, então, o autor, ele destaca algumas estimativas que dizem que o trabalho anual de um cultivador de arroz é de 3.000 horas por ano. Dando continuidade ao assunto, queria contar agora uma pequena história de um professor de matemática da cidade de Blacksburg, que se chama Alan Schofield. Ele desenvolveu um software, um programa de computador, a qual ensinava os alunos a desenvolver uma certa habilidade com álgebra. E um desses vídeos, a qual ele fazia de filmagem dos alunos, ele filmou um vídeo muito interessante com uma enfermeira de 25 anos chamada Hayley. Hayley não tinha uma certa afinidade com a matemática, mas era uma pessoa que eu posso dizer que era muito esforçada. Ela tentava fazer planos, usando o plano cartesiano, tentava uma angulação, uma inclinação da reta na linha vertical do eixo Y. Todo mundo sabe que o plano cartesiano é formado por duas retas. Uma reta na vertical, que é o eixo Y, ou eixo das ordenadas, e uma reta na horizontal, que é o eixo X, ou eixo das abscissas. Ele tentava, através dessa experiência de tentativas e erros, tentar inclinar essa reta. Através de tantas tentativas, ela mesmo assim ela não percebia que era apenas um ponto zero na reta no eixo X e qualquer ponto indefinido no eixo Y. Mas devido, ela não ter uma noção muito forte com a matemática. É como diria a teoria contingencial, ela tentava através das experiências, não tinha uma verdade absoluta, era relativo. Através das suas tentativas de acertos e erros, ela conseguiu chegar a uma definição. Através disso, Hayley também conseguiu concluir que a reta poderia ser qualquer um do ponto zero, no x igual a zero, e o ponto y indefinido. Através de suas tentativas, que é o mais focante nesse vídeo, é a sua experiência, o seu esforço em tentar conseguir acertar, a sua paciência e a sua persistência, enquanto muitos alunos da 8ª série teriam desistido. É um vídeo muito interessante, mostra como uma pessoa se esforça para atingir o objetivo. Pois ela não queria apenas uma verdade superficial, ela queria uma certeza. É isso que chamamos de equívoco glorioso de Hayley, que é uma tentativa, que é seus esforços para conseguir alcançar os objetivos. Bem, pessoal, boa tarde, meu nome é Yarlison. Eu vou dar continuidade ao nosso capítulo 8, falar um pouco mais sobre Schofield. Já foi falado pelo amigo Matheus anteriormente, eu vou falar um pouco mais. No decorrer de sua carreira, Schofield filmou muitos vídeos de resolução de problemas de matemática. O mais marcante é o de Hayley, pois revela o segredo do aprendizado da matemática. Passa 22 minutos desde que ela começa a lidar com o software. É um longo tempo. Se puséssemos um aluno da 8ª série, com certeza ele diria: eu não entendo. Explique novamente. Certa vez, Schofield perguntou a um grupo de estudantes de nível médio qual o tempo eles ficavam tentando resolver um problema, até concluir que o mesmo era difícil. As respostas eram em torno de 30 segundos a 5 minutos, e em média 2 minutos. Bem, dando continuidade, pessoal, em Berkeley, Schofield ministra um curso sobre resolução de problemas cujo objetivo era fazer com que os estudantes se libertem dos hábitos relativos à matemática que adquirem antes de entrar na universidade. Schofield escolheu um problema cuja solução ele desconhecia. Ele deu 2 semanas para a resolução e disse: conheço seus hábitos. Ninguém fará nada na primeira semana, somente na seguinte. Que caso se dedique apenas a uma semana a essa questão, eles não conseguiriam resolvê-la. Às vezes pensamos que matemática
é algo inato, mas para Schofield, tudo depende de suas atitudes, em tentar aprender da sua persistência e dos seus esforços, obstinação e não desistir. A cada 4 anos é realizado o TIMES, que é um teste de matemática e ciência, com o objetivo de comparar os níveis educacionais de diferentes países. São feitos através de questionários, 120 questões, sendo que de 10 a 20 questões os seus alunos deixam de responder, né, por ser algo que desgasta, algo maçante. Por isso, o número de questões respondidas varia de país para país. Conseguiríamos identificar quais países são melhores em matemática, examinando quais culturas nacionais dão mais ênfase no esforço e ao trabalho duro. Sendo eles Singapura, Coreia do Sul, China, Taiwan, Hong Kong e Japão, que são países moldados pela sua cultura tradicional, né, da risicultura e do trabalho significativo, que por décadas eles labutam, né, trabalham diariamente, acordando cedo. E uns sempre dizem uns aos outros no momento da colheita, no momento da plantação, eles dizem que você acordar cedo não deixe de enriquecer sua família. A cada 4 anos é realizado o TIMES, que é um teste de matemática e ciência, com o objetivo de comparar os níveis educacionais de diferentes países, feitos através de questionários de 120 questões, sendo que de 10 a 20 questões, os seus alunos eles deixam de responder por ser algo que desgasta, algo maçante. Por isso, o número de questões respondidas variam de país para país. Conseguiríamos identificar os países, quais os países, aliás, são melhores em matemática, apenas examinando mais quais culturas nacionais dão mais ênfase no esforço e ao trabalho duro. Sendo eles Singapura, Coreia do Sul, Japão, China, Taiwan e Hong Kong, que são países que têm sua cultura moldada pela tradição da risicultura e do trabalho significativo, que por décadas eles trabalham 1000 horas por ano, dizendo uns aos outros que acordar cedo durante 360 dias não deixaria de enriquecer suas famílias, pois o trabalho é árduo e significativo. Mas para eles o final desse trabalho sempre vale a pena, ao final das colheitas. Por isso foi feito um teste, né, um teste que na literatura científica ele é considerável, né, sobre as medições de persistência asiática, feito por Priscila Blinco, que realizou testes, né, com grupos de crianças da primeira série, americanos e japoneses, né. A brincadeira seria montar um quebra-cabeça bem difícil, que Priscila media o tempo da montagem. Então, por fim, os americanos eles tiveram uma média de tentativas de 9,47 minutos, enquanto os japoneses tiveram uma média de tentativa entre 13,93 minutos. A mais, foram 40% a mais de persistência e trabalho duro por conta dos japoneses.